Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael, do canal Max Orquídeas. Hoje é dia 6 de agosto de 2023 e estou vindo com esse vídeo para falar dessa linda fal aqui cor-de-rosa que eu mostrei no vídeo anterior. Vou deixar aqui a capinha do vídeo para quem assistiu relembrar, e se você ainda não viu, vá lá e veja. No início do vídeo eu mencionei que eu tinha essa Phalaenopsis aqui numa jarra com água e que ela estava prestes a florir. Então aqui a gente já tem 4 dos botões já abertos, né? E os outros aqui de baixo para abrir. E aí eu disse que em breve faria um vídeo sobre ela para falar da história dessa planta e para contar um pouquinho desse cultivo, entre aspas, na água, né? Por que entre aspas? Porque na verdade não foi a minha intenção cultivá-la na água, né? Isso aqui acabou sendo um acidente de percurso, digamos assim. Não vou dizer acidente porque isso faz parte da natureza da planta, né? Mas fiquem comigo para vocês entenderem o processo. Bom, em primeiro lugar, quem já é seguidor aqui do canal há muito tempo, em algum momento já viu essa minha Phalaenopsis aqui. Teve uma época que ela chegou a florir com 17 botões. Vou procurar aqui se eu tenho uma foto salva. Se eu achar, eu coloco aqui na tela na hora da edição. Ela era sempre foi muito florífera, só que mais ou menos ali entre 2020 e 2021 teve um ataque muito grande de cochonilhas aqui no apartamento, porque tem menos ventilação, obviamente, do que um cultivo no quintal e etc. E muitas das minhas plantas sofreram bastante com isso. Essa foi uma delas, né? Inclusive essa folhinha aqui, ó, com essas cicatrizes, isso aqui foi tudo por causa de ataque de cochonilha, que atrapalhou bastante o crescimento dela e de outras também. E aí naquele momento eu decidi que eu precisava separar essas plantas e colocá-las para recuperação. E foi aí que eu peguei então ela e comecei a colocar na preparação com água, né? Na recuperação com água também. Já deixei vídeo aqui no canal recentemente falando sobre isso. Vou deixar aqui uma telinha. Se vocês também não assistiram, podem ir lá ver que eu já vinha falando como despertar orquídeas preguiçosas com o uso da água. E foi assim que eu comecei a cuidar dela com muita paciência, para que ela voltasse a crescer folhas novas e desenvolvesse seus ciclos normalmente. E aí, nesse ano de 2023, ela acabou dando essa haste que vocês estão vendo aqui. Essa é uma das plantas que eu estou recuperando para levar lá para minha casa do sítio. Então, já é um projeto que eu tenho há um tempo aqui no canal, já comentei aqui em alguns vídeos. E estou aí lidando com alguns atrasos da obra, etc. Mas já tem algumas plantas que estão separadas para ir para lá, né? Para compor algumas coisas de paisagismo que eu quero fazer lá e algumas orquídeas que eu quero plantar em troncos, em tamareiras de jardim, etc. E essa seria uma delas. Por isso que eu acabei deixando ela na água para poder cuidar dela numa situação provisória. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, nessa bacia de alumínio, que é onde um dia ela também já esteve nessa recuperação, onde eu deixo aqui um fundinho de água só para fazer essa oferta de hidratação para a planta. Eu tenho duas plantinhas aqui, vou mostrar a primeira para vocês. Vejam só. Essa é uma mini Phalaenopsis que também está colocando haste aqui, vejam só. E que também começou a florir enquanto se recuperava aqui. Essa daqui está bem enraizada, vocês podem ver que a cabeleira de raízes dela está boa. E nós temos aqui pontinhas ativas, ó, vejam só, que estão crescendo por causa da água. Aqui, o que mais? Essa eu acho que só está com uma. Mas já é uma resposta interessante, porque ela conseguiu manter a cabeleira de raízes dela e agora vem estimulando mais uma raizinha aqui. Ela não perdeu muitas raízes. Eu achava, quando eu tirei ela do vaso onde ela estava, eu comprei essa no comecinho desse ano, eu acho. E ela tinha duas hastes, ela veio com duas hastes. E aí eu cortei
e deixei ela aqui só para guardar também o momento de levá-la para o sítio. E nesse momento de floração aqui de 2023, ela também induziu haste. Então vejam que ela mantém-se saudável e também com raízes boas. Outro exemplo da mesma situação das anteriores é essa bonitinha aqui. É uma FAO que eu adquiri esse ano, essa daqui é uma Big Lip, ela é a King Car Dalmatian. Eu vou deixar a foto aqui da floração dela. Quando eu tirei ela do vaso, pois eu adquiri esse ano, como eu havia dito, ela estava com pouquíssimas raízes, vocês estão vendo? E eu fiquei muito preocupado na época, eu falei, nossa, ela vai sofrer bastante, vai perder folha, não vai se desenvolver, ainda mais porque estava ali do final do verão, para passar pelo outono, para chegar no inverno, que é uma época já que as phalaenopsis não estão, pelo menos aqui no sudeste e no sul do país, investindo energia em folhas e raízes via de regra, tá? E aí eu realmente fiquei muito preocupado com ela. Só que em questão de alguns meses, nessa recuperação com a água, ela já me deu várias raízes. Eu vou mudar a posição do celular para mostrar para vocês, porque aqui está um pouco contra a luz, vocês não vão enxergar. Então só um instante. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Meu celular não é lá essas coisas, então o foco, quando eu ponho o dedo na frente da tela, pode sair. Vamos ver aqui, ó. Uma pontinha aqui, outra pontinha ali. Desse lado a gente tem uma pontinha aqui e aqui, deixa eu virar para vocês verem. Ó. Aqui, no segundo momento, ela começou a pôr raízes novas perto do rizoma da planta, então temos essa maior, essa outra pontinha que está subindo aqui, essa outra pequenininha que está surgindo agora, e teve essa maior aqui que veio de um pedaço antigo. Tá vendo que tem uma divisão ali? Ela começou a crescer uma ponta dali e já está mais ou menos aí com uns 4 centímetros de raiz. E deste lado nós temos ainda uma outra raiz vindo. Então, é por essa razão que eu faço recuperação com o uso de água, tá certo? Eu já vi muitos canais de pessoas que recuperam na bolacha de madeira e etc. Mas para mim aqui funciona melhor dessa forma, pelo meu clima, pela maneira que eu vejo os resultados surgindo aqui na minha casa e no meu cultivo, tá bom? Então aqui o interior da tigela de alumínio, vejam só. Um pouquinho de água só para hidratar as raízes e para gerar evaporação no interior do pote. E aí eu troco essa água diariamente e também deixo o pote seco de vez em quando, né? Não deixo a água sempre. Então deixo 2 dias com água, 1 dia sem e por aí. Então aqui está como elas ficam acomodadas dentro do pote olhando por cima. Vocês estão vendo? Aquela água realmente é só uma fontezinha de umidade, tá? Não fica muito alta no pote, as plantas não estão afogadas, tá bom? É esse o processo. E vejam mais de perto aqui a hastezinha da Mini que eu mostrei aquela hora. Então, gente, vamos agora comentar sobre dúvidas e esclarecimentos de por que esse tipo de cultivo com água dá certo. A primeira dúvida muito comum vai ser o seguinte: Rafael, se é sempre dito que a água em excesso nas raízes pode apodrecer as raízes, né? Todo mundo sempre fala disso, eu falo disso. Por que aqui não apodrece então? Veja bem, aqui, gente, não tem substrato nenhum. Pensando que a maioria dos substratos que as pessoas usam para orquídeas são casca de pinos, chip de coco, esfagno, outros derivados de madeira, etc. Tudo isso, por ser material orgânico, obviamente isso vai se deteriorando, isso vai apodrecendo. Como vocês puderam notar nessas 3 plantas e nas outras que eu já mostrei nesse mesmo processo, todas elas estão com raízes nuas. Ou seja, não tem substrato, não tem matéria orgânica externa à planta submetida aqui ao contato com a água constante para apodrecer. Então eu não tenho materiais apodrecendo em volta das raízes, certo? É por isso que a gente tem um índice muito menor de apodrecimento de raiz. Eu já tinha dito naquele outro vídeo que raízes que já estão meio velhinhas, com cara de secas, essas raízes a gente não deixaria em contato com a água, né? Por quê? Porque elas,
provavelmente estão secas ou velhas e elas vêm de um momento antes de você pôr a planta na água. Então você comprou no vaso, aquelas raízes que estavam acostumadas ali a ficar lá no meio da casca de pinos e tal, essas aí, elas não vão ficar mergulhadas na água. Por quê? Para exatamente não ter esse choque de cultivo na planta. Então, normalmente, quando eu começo a colocar a planta, eu deixo a água no fundo e as raízes velhas assim para cima, sem entrar em contato com a água. E, pelo fato de ter a água aqui simplesmente evaporando e criando umidade alta aqui dentro, já induz a planta a emitir raízes novas. É por isso que ali no alumínio, né, no pote, vocês viram que na parte superior das plantas, na visão de cima, aquelas raízes vindo aqui do corpo da planta. Por quê? Porque existe muita umidade em ambiente ali dentro para induzir a formação de raízes novas, mesmo se a raiz mais antiga da planta não estiver necessariamente em contato com a água. Deu para entender? E aí é por esse motivo que as raízes não vão apodrecer. Aqui a gente tem muita circulação de ar, eu não tenho uma planta encharcada, apesar de termos raízes aqui mergulhadas nessa piscininha. E como eu disse, eu não deixo 24 horas por dia, todos os dias, essa água aqui. Então eu pus água hoje, aí eu deixo hoje, amanhã, dependendo da meteorologia. Esses dias aqui tem feito muito... o ar tem estado muito seco, né? Então eu deixo 2 dias, aí eu tiro a água, deixo ela um dia sem e vou monitorando dessa forma, certo? Mas é sempre importante que tenha esse estímulo de umidade dentro do pote que você escolheu para que a planta sinta essa vontade, digamos assim, de produzir novas raízes. E no caso das Phalaenopsis, novamente, no caso aqui desse nosso clima de sul e sudeste, ela vai começar a aumentar a intensidade de produção de novas raízes a partir aí da primavera, porque agora elas estão, via de regra, colocando energia para a floração. Então, se eu tenho 1, 2, 3 raizinhas ali, já é um ótimo sinal, porque mesmo numa época que elas não estariam produzindo raízes, via de regra, nesse nosso clima, elas estão ali com 2, 3, 4 pontinhas. Isso é excelente. Tá certo? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Ele ficou um pouco mais longo porque eu quis mostrar as plantas e também explicar as razões pelas quais essas plantas conseguem ter bons resultados nesse tipo de cultivo aqui, para tirar as dúvidas, porque eu vejo muitos comentários aqui no canal falando que as pessoas estão com dificuldades de cultivar Phalaenopsis, que as Phalaenopsis apodrecem, que as pessoas perdem as Phalaenopsis. Então eu estou tentando entender, buscar informações para comparar, talvez, o que as pessoas fazem na casa delas que dá errado com o que eu tenho feito aqui desde, enfim, da época da casa da minha avó e que dá certo com as minhas plantas. Então, comentem aqui no vídeo como que está a situação de vocês e falem para mim em que região do Brasil vocês moram, porque às vezes a pessoa vem e fala, minhas Phalaenopsis apodreceram, mas aí não dá para a gente saber, não dá para entender se eu não souber de onde vem esse comentário, né? Então, eu moro em X região do Brasil e aí a gente consegue analisar melhor as condições do clima, né? Temperatura, umidade, época do ano, tudo isso influencia as nossas plantas e, obviamente, os resultados delas, tá bom? Eu desejo boa sorte nos cultivos de vocês, agradeço mais uma vez a presença aqui no canal. Se você achou esse vídeo interessante, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ajude o nosso canal a crescer e ao YouTube nos enxergar com mais notoriedade, tá certo? Muito obrigado a todos e até breve!